Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Pode virar um 14º salário por ano. E você vai ver também. Milhões de trabalhadores brasileiros estão sem depósito do FGTS. Confirmada a 6ª morte por ingestão de metanol em São Paulo. Policiais do BOP furtam residência durante operação no Rio de Janeiro. Só que no primeiro momento que eu achar um PlayStation 5, eu vou jogar tudo fora. Senhores, eu tô precisando de um PlayStation 5, tá? E ainda, Ancelotti convoca a seleção brasileira com Vini Júnior e sem Rafinha. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. Olha, nesse momento na Câmara dos Deputados em Brasília está acontecendo a sessão que vai votar o projeto de lei que pode ampliar o valor da isenção do imposto de renda para R$5.000. O texto foi enviado pelo governo em março e só vai ser votado hoje, 7 meses depois. Essa é uma promessa de campanha do presidente Lula que tem grande expectativa pela aprovação. Nesse momento, os parlamentares estão dando opinião sobre o projeto. Vamos ouvir um pouco. Para defender o ex-presidente da República que havia sido condenado pelos crimes de golpe de Estado que ele cometeu, e uma parte dessa casa queria aprovar projetos de lei com a única intenção de blindar o ex-presidente, o povo brasileiro foi às ruas e pediu que quer mais justiça. Tá, mais então direito. Nós vemos aí um pouco da sessão que acontece no Congresso. E mais cedo nós conversamos na edição da tarde do Redação RIT com o Wellington Mota, ele que é diretor tributário da Confirp Contabilidade, um especialista no assunto, e ele afirmou que essa proposta pode até proporcionar um 14º salário ao trabalhador todo ano. Vamos conferir. Nós acreditamos que vai ser aprovado o projeto de lei. Então, nós fizemos palestras aqui e, para isso, nós fizemos contas, né? E nós fizemos contas para quem ganha R$3.000, que vai ter uma economia no ano, tá? De R$350 aproximadamente. Quem ganha R$4.000 vai ter uma economia no ano aproximadamente de R$1.500. Quem ganha R$5.000 vai ter uma economia de R$4.067. Isso representa 81% do salário do mês. Isso representa quase um salário a mais, é quase um 14º salário. E aí quem ganha R$6.000 já vai ter um pouquinho de redução, né? Baixa para R$2.600, que corresponde a 46% de um salário, e assim por diante. Todos esses nossos cálculos estão disponíveis lá no nosso site, calculadora do imposto de renda. Olha aí, milhões de brasileiros estão sendo prejudicados pela falta de pagamento do FGTS. O valor do montante que não foi depositado para os trabalhadores já chega à marca de R$10 bilhões. 10 bilhões de reais. Esse é o valor que milhares de empresas Brasil afora estão deixando de depositar no Fundo de Garantia dos seus empregados. A ação, que é obrigatória por parte de instituições, já deixou cerca de 9,5 milhões de trabalhadores com prejuízo em suas contas, com os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais tendo o maior número de empregados afetados. Para Gleibe Prete, doutor e professor em Direito, com tantos impostos para as empresas, quem fica em segundo plano sempre é o trabalhador. O FGTS nada mais é do que uma poupança, que via de regra está no nome do empregado. Só que o empregado não pode usar isso. Esse dinheiro, muitas vezes, o governo exige isso para quê? Porque uma vez depositado esse dinheiro, é o próprio governo que vai utilizar esse dinheiro, via de regra, para construir casas próprias. Agora, por que muita empresa não paga? Porque ela já está tendo uma sobrecarga muito grande de imposto. Então, ou seja, se ela existe, ela tem uma sobrecarga de imposto enorme, mais o imposto, que não deixa de ser
INPC, o FGTS, oneraria muito ela. Mas o que eu vejo na prática é que, quando colocado na balança, o que pode me causar mais prejuízo ao empregador é o não pagamento do imposto. Então, isso nós vamos pagar. O empregado, quando eu mandar embora, eu faço um acordo com ele. Em alguns casos, o trabalhador que não está recebendo o pagamento do fundo de garantia pode, por lei, solicitar a rescisão indireta, que é quando o empregado pede desligamento da empresa e ainda assim recebe todas as verbas de uma demissão sem justa causa. Na teoria, até pode ser uma boa opção. Já na prática, muitos brasileiros preferem não correr o risco por acreditar que a causa na justiça pode demorar. Em alguns casos, até aceitam prejuízo em silêncio, só para não perder o trabalho. Qual é a vantagem desta ação? Uma vez proposta, o empregado tem que comunicar à empresa dizendo que necessariamente não irá mais prestar serviço. Porque, obviamente, você entrar com uma ação e continuar trabalhando naquela empresa, o clima pode ficar um pouco mais denso. Mas, normalmente, na primeira audiência, ele já recebe todas as suas verbas como se mandado embora fosse. É um direito que pouca gente sabe. É como se o empregado desse a justa causa ao patrão. E para quem ficou curioso por saber se está sendo lesado juntamente a tantos outros, Gleibe Prete informou como pode se chegar a essa informação. Pode procurar qualquer Caixa Econômica Federal e lá será levantado um relatório dos pagamentos e o valor que tem disponível lá a ele. As pessoas que têm um pouco mais de acesso à informação podem baixar o aplicativo FGTS dentro do seu celular. E lá ele coloca os seus dados básicos e vai ter acesso às empresas que ele já trabalhou e às empresas que ele está trabalhando. O governo federal divulgou hoje as novas normas que proíbem as pessoas que recebem o Bolsa Família de fazer apostas online. O governo federal publicou regras para impedir que os beneficiários de programas sociais como Bolsa Família utilizem o dinheiro pago pelo governo para apostar nas chamadas bets. A fiscalização será feita pela casa de aposta, que deve encerrar a conta do usuário em até 3 dias. As empresas deverão realizar consultas em um sistema do governo para descobrir quais usuários recebem Bolsa Família ou BPC. De acordo com o governo, as bets deverão realizar consultas em um sistema público no momento da abertura e cadastro e também na realização do primeiro login do dia. Além disso, as casas de apostas online têm 45 dias contados a partir de hoje para consultar todos os CPFs cadastrados no sistema do governo. Segundo dados oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o BPC contava com mais de 3 milhões de beneficiários em julho deste ano. Só no primeiro semestre de 2025, as empresas de apostas faturaram 17 bilhões de reais. De acordo com o governo, esse valor representa o total de apostas menos os prêmios pagos, o que pode ser indicado como o gasto efetivo dos apostadores no período. E a partir de hoje, o Pix passa a ter um botão de contestação. O dispositivo permitirá aos clientes ter o dinheiro de volta em caso de golpes. Veja os detalhes com o Alexandre Cardoso. A partir desta quarta-feira, as instituições financeiras passarão a disponibilizar nos aplicativos uma função para contestar transações Pix sem a necessidade de interação humana. Segundo o Banco Central, a nova ferramenta permitirá contestar fraudes, golpes ou cobranças indevidas de forma rápida e acessível, sem precisar ligar para o banco e esperar ser atendido. A função tem como objetivo garantir agilidade pelo autoatendimento, mas o Banco Central reforça que o chamado botão de contestação não se aplica a casos de desacordo comercial, arrependimento e erro no envio do Pix, sendo específico para fraude, golpe e coerção. A função vai funcionar da seguinte maneira: o cliente vai reportar que houve uma transação suspeita ou fraudulenta. Depois de receber o chamado, o banco vai notificar as instituições financeiras envolvidas e o valor transferido ficará bloqueado imediatamente na conta do recebedor. E em seguida, as instituições irão analisar o caso. Em caso de golpe ou fraude, a devolução dos valores depende da análise das instituições envolvidas e da existência de valor na conta do recebedor. O prazo de devolução para a fraude é de até 11 dias e em casos de falha operacional do Pix automático é de 24 horas. E subiu para 6 o número de mortes por ingestão de metanol em São Paulo. Vamos ver os detalhes.
A cidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, tem mais um caso suspeito de morte por contaminação de metanol em bebidas alcoólicas. O novo óbito está sendo investigado pela Secretaria Municipal de Saúde e ainda não foi notificado oficialmente às autoridades de saúde do estado. Trata-se de um homem de 49 anos que morreu em casa na noite de terça-feira, no bairro de Rude Ramos. São Bernardo tem 13 casos suspeitos em investigação. A intoxicação por metanol através de bebidas batizadas já resultou em 25 casos de contaminação no estado de São Paulo, sendo 7 deles confirmados e 18 em investigação. Uma já foi oficialmente confirmada, causada pela intoxicação do metanol. Já as outras estão em apuração. Rafael Anjos, de 28 anos, foi um dos mais afetados. O jovem se encontra em coma após ter ingerido bebida de uma adega da zona sul da capital. Os médicos de um hospital em Osasco tentaram remover a toxina do sangue do rapaz, mas o metanol já havia atingido o nervo óptico e o cérebro dele. O governo estadual montou um gabinete de crise e todos os estabelecimentos que foram identificados com casos de consumo de bebidas batizadas terão a interdição cautelar. 50 mil garrafas de bebidas com suspeita de adulteração foram apreendidas durante as operações e 15 milhões de selos fraudados também foram confiscados. E em Lajeado, no Pernambuco, 3 homens deram entrada no hospital com sintomas de intoxicação por metanol. 2 deles morreram. Os casos aconteceram entre o fim de agosto e o início de setembro. E a Secretaria de Saúde da cidade disse que está acompanhando de perto a situação. E veja a seguir, policiais do BOPE furtam residência durante a operação no Rio de Janeiro. E ainda, Ancelotti convoca a seleção brasileira com Vini Júnior e sem Rafinha. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E policiais do BOPE, a tropa de elite do Rio de Janeiro, foram flagrados furtando objetos da casa de moradores do Complexo do Alemão durante uma operação no local. Vídeos registrados por câmeras corporais acopladas em uniformes de policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, mostram 8 agentes vasculhando uma casa no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, e levando pertences do local. As investigações começaram após o vazamento dos vídeos nas redes sociais. As imagens mostram um grupo entrando em uma residência de 2 andares, revirando armários, gavetas e baús. Eles experimentam perfumes, avaliam roupas de marca, separam tênis de grife e colocam parte dos utensílios em mochilas. Em meio à ação, um dos militares chega a brincar que, se estivesse com o carro da PM, levaria também uma caixa de som. Ele levar essa JBL. Aqui. Não dá, não dá. A JBL que tá ali, não dá na mochila. Aí, muito tático. Quem tá sem? Eu. Moto. Só que no primeiro momento que eu achar um PlayStation 5, eu vou jogar tudo fora. Senhores, eu tô precisando de um PlayStation 5, tá? A descoberta só foi possível porque um dos agentes responsável pela câmera corporal não desligou o equipamento. O Ministério Público recebeu uma denúncia encaminhada pelo promotor Victor Souza. O caso foi registrado sob protocolo interno e deu início à apuração oficial. Os policiais participavam da Operação Caixinha, realizada em 15 de janeiro, quando 13 pessoas foram presas e 3 homens, segundo a polícia, ligados
ligados ao tráfico de drogas foram mortos. A ação tinha como alvo a arrecadação ilegal de dinheiro do tráfico usado para financiar armas e munições. A Polícia Militar informou que os agentes envolvidos foram afastados das atividades de policiamento externo e estão atuando em funções administrativas. A corporação disse ainda que não compactua com desvios de conduta e que vai colaborar com as investigações. Já segundo a Promotoria de Justiça, junto à Auditoria da Justiça Militar, informou que o inquérito policial militar está sob análise. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos falar do assunto do dia hoje, que foi a convocação de Carlo Ancelotti para a data FIFA desse mês. Conta pra gente o que rolou e quem tá na lista. Pois é, Kleber, boa noite a você e a todos que nos assistem. Em uma coletiva, o italiano anunciou os 26 convocados que vão representar o Brasil nos amistosos contra o Japão e Coreia do Sul. Não tivemos nenhuma surpresa, apenas atletas cortados da lista por lesão. Carlo Ancelotti anunciou sua terceira convocação no comando da seleção brasileira na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O treinador divulgou a lista dos jogadores que vão enfrentar a Coreia do Sul e o Japão. Os goleiros convocados foram Bento do Al Nassr, Ederson do Fenerbahçe e Hugo Souza do Corinthians. Os defensores foram Caio Henrique do Mônaco, Carlos Augusto da Inter de Milão, Douglas Santos do Zenit, Éder Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Lucas Beraldo do PSG, Wanderson do Mônaco e Wesley da Roma. Os meio-campistas são André e João Gomes, que atuam no Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro Manchester United, Joelinton do Newcastle e Lucas Paquetá West Ham. Os atacantes foram Estevão do Chelsea, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Jesus Nottingham Forest, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha Manchester United, Richarlison do Tottenham e Rodrigo e Vini Júnior, ambos que atuam no Real Madrid. É a primeira vez que Ancelotti convoca Rodrigo. Vini Júnior retorna após ausência na segunda lista do treinador italiano. Algumas baixas em relação à convocação anterior são os nomes de Rafinha, Marquinhos, Alexandro Ribeiro, Andrei Santos e Alisson, que estão lesionados. A delegação do Brasil se apresenta na próxima segunda-feira em Seul. A seleção enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 de outubro na capital coreana e o Japão no dia 14 em Tóquio. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro porque vamos ter rodada neste dia. Vamos dar uma olhada na tabela. Iniciando a rodada, o Palmeiras vai receber o Vasco daqui a pouco às 19 horas no Allianz Parque em São Paulo. No mesmo horário, encontro de paulistas do interior. O Mirassol vai encarar o RB Bragantino no estádio Campos Maia em Mirassol. E ainda às 19 horas, o Sport duela com o Fluminense na Ilha do Retiro em Recife. Mais tarde, às 19h30, o Internacional vai receber o Corinthians no estádio do Beira-Rio em Porto Alegre. O Inter terá a estreia de Ramon Dias e Emiliano no banco de reservas em seu estádio. Também será o primeiro reencontro dos técnicos argentinos com seus ex-clubes. Mais tarde, às 21h30, o Botafogo encara o Bahia no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. No mesmo horário, encerrando os jogos de hoje, o Santos recebe o Grêmio na Vila Belmiro, em Santos. Grandes jogos que com certeza ficaremos de olho, viu, Kleber? Então é isso, eu fico por aqui, uma ótima noite a você e a todos que nos assistem, até mais. Tá certo, Bruno, muito obrigado pelas informações e até mais. E o Jornal das 18h30 também fica por aqui, eu agradeço demais a companhia, uma ótima noite e até amanhã.